Vessa, a vitória que dá aquele alívio pro Dorival, né, que estava ali perigando. Um bom jogo do Corinthians, vitória, 1-0, Vessa. Pois é, 1-0, primeiro gol de Depay em clássico pelo Corinthians, ele que vai completar agora em setembro 1 ano de clube. E a primeira assistência do Mateuzinho na temporada também, ele não tinha nenhum passe para gol também, né? Então, só aí na hora do gol você tem duas situações que são bastante inusitadas. Dito isso, sobre essa curiosidade, foi um bom jogo, gostei muito do jogo, aquele jogo palmo a palmo, disputa, os dois times taticamente, cada um dentro da sua proposta. Era um jogo muito parelho, sinceramente. Não, jogo para 2-0, mentira, para ninguém. Mas também que poderia ter sido empate e até a vitória do Palmeiras. Eu acho que o Corinthians faz um bom primeiro tempo, tirando o finalzinho ali, só os últimos 5, 10 minutos. Acho que o Corinthians joga melhor de maneira geral no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, acho que o Palmeiras joga melhor que o Corinthians e toma o gol exatamente. O Corinthians consegue fazer o seu gol exatamente no momento que ele era praticamente dominado no jogo, porque fisicamente o Palmeiras já sobrava. Então era meio esperado isso. O Corinthians tem um time um pouco mais de jogadores mais veteranos e tudo mais, e o Palmeiras sempre muito forte fisicamente, né? Com jogadores de 23, 24, 25 anos, com uma ou outra exceção só. E o Palmeiras foi se impondo, e o Corinthians não conseguia ter tanta saída. Praticamente na primeira chance do segundo tempo, consegue fazer o gol numa bola que é retirada lá de trás com o André Ramalho, mas ele não tira a bola, ele já tira dando passe para que esse passe se transforme na falta. E aí o Garro tem a esperteza, depois o Massini pode falar do outro lado do Palmeiras, mas o Garro tem a esperteza de bater rápido, o Mateuzinho de ajeitar rápido, de cruzar rápido. E dentro da área, se você pega o lance, tem 438 jogadores do Palmeiras e o Depay. E o Depay estava posicionado muito bem, fez o movimento certo. O torcedor está brincando que agora é Beija-Flor, Dadá Maravilha e Memphis que param no ar, né? Porque a maneira que ele para no ar e espera o momento certo de girar o pescoço. E era ele um mar verde ali em volta dele, então isso tem um erro claro ali também do Palmeiras, acho que não só de atenção, mas de posicionamento. Você não pode tomar com 5, 6 jogadores contra um e esse um fazer um gol de cabeça em você. E acho que tem ali a virtude do Memphis de saber se posicionar, mas também claramente um erro do Palmeiras. Um Corinthians que abre uma vantagem, mas que para mim, obviamente, não é nada definitivo. Eu dizia que ontem, anteontem, que o empate para o Corinthians não seria nem tão ruim, porque essa vitória, para mim, é uma vitória gigante, porque o adversário não perdia quase de ninguém fora de casa. É um baita comportamento que esse rival tem, sempre como visitante. Agora são 20 jogos com 15 vitórias, fora da sua casa. Esse é o time que o Corinthians venceu. Então, é 1-0, mas é 1-0 gigante mesmo, porque o adversário é muito forte. Ao contrário do que o nosso amigo internauta brincou agora há pouco e disse, eu acho o elenco muito forte. O banco é muito forte. E você conseguir vencer o Palmeiras, coisa que só o Cruzeiro fez no Mineirão, e outros 18, seja na América do Sul, porque conta Libertadores e também Copa do Brasil e Brasileiro, enfim, outros 18 não conseguiram. Então, realmente foi uma vitória importante, uma vitória que consolida... É difícil falar em supremacia, eu não acho que é supremacia, mas eu vou dizer, um bom momento do Corinthians diante do seu maior rival. E isso, eu acho que a gente tem que enaltecer. O Corinthians perdeu um jogo dos últimos 6 derbys. O Palmeiras tem mais dinheiro, mais elenco, mais paz política, mais organização, mais trabalho de treinador, tempo de trabalho de treinador. Tudo que você olha, o adversário tem mais. E você perdeu 1 em 6 desse adversário. Tem alguma coisa aí. É preciso ser enaltecido isso. Perder 1 de 6 contra esse atual Palmeiras, de Abel, desses jogadores, desse investimento que é feito no clube já nesses últimos anos, me parece ser algo que precisa ser exaltado.
Palmeiras não faz um gol na Neoquímica Arena há 4 jogos. Há 2 anos não consegue nem fazer gol lá dentro. Então é um Corinthians que entende o que é esse derby, que joga dentro. Tem um time que eu acho que é competitivo, seu time titular, mas que também entra para competir, para jogar, para disputar. Ao contrário, por exemplo, do que está fazendo com o São Paulo, claramente no Morumbi, que não consegue simplesmente andar quando joga lá no Morumbi. Contra o Palmeiras tá sempre se comportando bem. Lá em Barueri, não teve isso daí. Em 18 minutos, teve um amasso do Palmeiras, 2-0, acabou o jogo. Mas foi, aliás, essa única derrota dos últimos 6 derbys. Mas, de maneira geral, é um Corinthians que está entendendo jogar muito bem esse jogo. E, para mim, a vitória é merecida. Mas, repito, o Palmeiras não fez um mau jogo. A gente depois pode até falar e elogiar. Cara, a partida do Evangelista vai ser aquele cara que o torcedor não vai perceber ele no campo. Mas no estádio, o que esse cara sabe se comportar, passar por trás, receber passe entre linhas, se deslocar, é um absurdo. O que o Vitor Roque jogou, o Vitor Roque jogou muita bola. Aliás, a coletiva, depois a gente pode falar do Abel e tal, ninguém perguntar por que ele sacou o Vitor Roque, eu achei a coletiva horrível. O Abel, ele condiciona a coletiva para onde ele quer o tempo inteiro e ninguém vai contrapondo, colocando outros assuntos. Ele não fala, não é questionado. Por que você tirou o menino? Que era só o melhor do time, disparado, que dava trabalho, que tinha amarelado os 2 zagueiros do Corinthians. Então, de maneira geral, o lado do Corinthians, uma vitória justa, mas, repito, o Palmeiras não faz um mau jogo. Se tivesse sido empate, também não seria nenhuma aberração e nem a vitória do Palmeiras, porque o Palmeiras não faz um mau jogo dentro da casa do Corinthians, mas segue tudo aberto, depois a gente fala da volta.